Então, quando nós temos essa questão aqui que vai envolver o pentecostalismo e o Espírito Santo destacado aqui como uma pessoa, nós temos aí a nossa concepção assembleiana, digamos assim, a respeito da Trindade, né? Não é algo propriamente apenas das Assembleias de Deus, mas nós temos essa visão de que Deus ele se manifesta de três formas, em três pessoas, digamos assim, ao mesmo tempo sem deixar de ser um único ser. Então tem um texto aqui que nós vamos ler, em Deuteronômio 6, que vai nos dar um norte aí do que nós vamos falar um pouco hoje. Nós temos Deuteronômio 6, o verso de número 4. Ele vai dizer da seguinte forma: Escute, Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Então, em alguma tradução aí dos irmãos pode estar: o Senhor do nosso Deus é o único Senhor. Esse único, ele está aqui como a palavra errad, e errad é no sentido de ser uma unidade, de ser uno, de ser algo sem igual, sem par. Então, quando nós vamos falar aqui a respeito de que das pessoas da Trindade, não é de fato como se fossem pessoas como eu e você, somos pessoas distintas, mas são formas de perceber, são formas de compreender Deus e Deus se manifestar, ainda que possa se apresentar simultaneamente, digamos assim, nessas três figuras. Então, nós temos esse modo de falar, porém, nós vamos ter aí que, como está escrito, que o Senhor, ele é uno, ele é uno, ele é único. Então, ele não é três pessoas, ele é um, que se apresenta aí de formas diferentes. É um conceito, às vezes, um pouco complicado de entender, porque foge a tudo que é natural, foge a tudo que é humano. Então, a gente pode ter aí certa dificuldade, com certeza teremos dificuldade em entender 100% disso daí. Acho que é algo que nós não conseguiremos compreender, mas, na medida do possível, a gente vai se aproximando aí dessa verdade. Bom, como essa aula principia aqui os estudos acerca do Pentecostes, né, do pentecostalismo ali, nós temos que Pentecostes, o nome em si, é uma palavra grega que vai ter o sentido de ser um período aí de mais ou menos umas 5 semanas, né? E também o equivalente hebraico a este nome é Shavuot, que é a festa das semanas. Ela ocorre cerca de uns 50 dias após passada a Páscoa, né? E que Deus abençoe, já aproveitando aqui a Páscoa aí dos irmãos, na casa de vocês, aproveitando aqui a deixa. Então, graças a Deus, nós temos aqui esse bom referencial, né, de que, como se fosse hoje a Páscoa, daqui a mais ou menos 50 dias, então, viria a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, que é quando o povo leva dos grãos da terra, dos frutos da terra, para honrar a Deus, para louvar o nome do Senhor. E nesse dia, nessa festa ali que foi marcada por Êxodo 34, mais ou menos, que o Senhor assevera que guardem essas datas, esse dia da festa de Pentecostes, então, ele vai conciliar na mesma data, no mesmo dia em que o povo vem ali a receber os 10 mandamentos de forma falada, por ditado a respeito de Deus. Então, quando o povo se reúne ali ao pé do Sinai, esse é o dia equivalente, quando eles recebem ali os 10 mandamentos, é o dia equivalente a que eles têm a celebração também da festa de Pentecostes posteriormente. Então, ao longo das nossas aulas aqui, a gente vai ir e voltar nesse tópico aí, porque ele vai ser bastante útil para a gente. Amém? Então, nós temos aqui a pessoa do Espírito Santo. Quando nós vemos para essa parte de Espírito, né, nós temos por Espírito na primeira menção dentro do hebraico a respeito disso é a palavra Ruá. E Ruá vai ter o sentido de ser também espírito, sopro, vento, respiração. Vai ter esse aspecto aí meio que ligado ao ar, ligado ao que é impalpável, ligado ao que é invisível. Então, para conversarmos a respeito disso um pouco melhor,
nós vamos à primeira menção do Espírito Santo aqui na Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulos 1 e 2, inicialmente. E aí, se os irmãos tiverem alguma coisa que quiserem colocar aí, nós vamos conversando a respeito disso aqui também. Então, nós temos aqui Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, com uma escuridão sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Já aqui nesse verso de número 1, nós temos que, no princípio, Deus criou. A palavra aqui colocada para Deus é Elohim. Elohim é no sentido mais pleno de todas as palavras que nós vamos ter aí, no sentido mais pleno a respeito de quem é Deus. Então, quando tocamos nessa palavra, vamos falar das pessoas que nós compreendemos, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É a trindade de uma forma plena ali na criação. E nós vemos o primeiro destacamento aqui do Espírito Santo, quando ele vem a dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então, a primeira citação que nós temos é que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E isso, mais do que das diversos nomes que nós podemos colocar aí, que aprendemos, vamos trazer aqui um sentido mais reflexivo nessa nomenclatura, porque quando nós vemos que, bem sabemos que o Espírito Santo habita nos homens e age, nós, quando começamos a refletir a respeito de ser o Espírito de Deus, de ser Deus, isso tem aí um impacto forte. Tem aí várias coisas que dá para a gente conversar a respeito disso, só pelo fato da gente colocar na cabeça e desenvolver a ideia de que o Espírito de Deus está habitando dentro dos homens. O Espírito de Deus está vindo do mundo. Ou seja, Deus está nesse tipo de manifestação ligado às pessoas e ao mundo de uma forma direta. Então, quando nós vamos adotar aqui de uma forma mais clara na aula, já esse ponto firme de que o Espírito de Deus é, de fato, Deus. Não só na figura do Pai, não só na figura do Espírito, não só nessas pessoas divididas. Por quê? Quando nós colocamos esses nomes de Pai, Filho e Espírito, esses nomes vão se desenvolvendo ao longo do texto bíblico, né? Nós vemos citações como Pai mais ali no Novo Testamento, Filho no Novo Testamento. A maioria dos nomes que nós usamos estão no Novo Testamento. Então, eles são basicamente formas que Deus traz para os homens de entenderem quem Ele é. Então, traz a figura paterna para que nós entendamos um pouco desse tipo de Deus se manifestar, de Ele tratar com as pessoas. Então, a figura paterna aí vai desenvolver melhor essa função na nossa mente para a gente entender esse conceito. Nós temos Ele também se manifestando como filho e, por consequência, ali em alguns pontos, nosso irmão, né? Como Jesus tem proposto. E nós vemos mais uma faceta, assim, da personalidade divina, da forma dele tratar, da forma dele agir no meio do seu povo e do mundo inteiro, por que não? E nós temos aqui esse aspecto que vai ser um pouco diferente do Espírito. Então, quando nós vamos ver as coisas a respeito do Espírito Santo, do Espírito de Deus, nós vamos ver aí um aspecto mais acolhedor, mais de incentivo, mais de realmente animar o nosso espírito. Nós vamos conversar um pouco a respeito disso daí, então. Até aqui os irmãos querem colocar algo, fazer alguma consideração? Está tranquilo? Amém. Qualquer coisa, podem interromper aí. Então, nós temos aqui, primeiramente em Efésios, o nosso textuário, né? Se encontra em Efésios, capítulo 4, e o verso de número 30. Então, nós temos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Os irmãos podem abrir aí também, em Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 13 e 14, que vamos ter aí uma clareza também um pouco maior a respeito desse estáis selados para o dia da redenção, que é citado aqui. Alguns irmãos vão encontrar primeiro, fique à vontade, pode ler. Literalmente estão em casa. Vamos lá.
Sim, um do 13 ao 14, por favor. Isso. Amém. Então, aqui nós temos que estamos selados, esse selo que está descrito aqui é o próprio Espírito Santo em nós, como penhor do Senhor, ou seja, ele foi e deixou o Espírito Santo como penhor, garantindo que ele retornaria. Então, nós vamos ver aqui até em alguns trechos que tem a promessa e a proposta de que esse Espírito estaria conosco pela eternidade, desde agora e para sempre também, né? Ainda falando sobre esse aspecto aí de espírito na palavra ruá, nós temos aqui em Gênesis, o capítulo 2, verso 7, algumas colocações para fazermos. Então, aqui nós temos: e Deus, Todo-Poderoso, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou uma criatura viva. Amém. Então, tem aí o aspecto do sopro, né? Quando nós vamos falar do Espírito, tem aquilo que comentamos no começo: vento, Espírito, sopro, respiração. E muito disso nós encontramos aqui nesse texto, que vai falar que o Senhor, ele soprou nas narinas do homem um sopro de vida, e o homem se tornou uma criatura viva. Esse soprar aqui, que fala um sopro de vida, ele é, no caso, a Neshama. Então, Deus sopra no homem Neshama, que é a alma do homem, que é a parte que gera vida, a parte que está consciente no ser humano aí. Então, nós temos Deus soprando, comunicando uma parte espiritual. Ele tinha um corpo, e quando ele sopra um espírito, digamos assim, dentro do homem. E tem uma outra citação aqui que vai colocar: e o homem se tornou uma criatura viva. Essa criatura viva aqui tem a colocação de ser Nefesh. Nefesh também vai ter o sentido de ser alma, de ser algo espiritual, porém, uma alma que está ligada a Deus, uma alma que está ligada à eternidade. Então, quando nós vamos ver aqui mais adiante que estamos ligados a Deus, essa ligação é digamos, uma manifestação do Espírito Santo. Então, o espírito do homem está ligado com o Espírito Santo. E não é uma ligação não no sentido de ter uma ponte entre as duas partes, mas de fato como se estivesse um contato direto. Então, é como se estivesse de mãos dadas, vamos colocar assim, ou num tipo de abraço, vamos colocar dessa forma, ao sentido de que estão realmente envolvidos um com o outro. E tem até uma proposta no nosso comentário aqui da lição, e dá para raspar um pouquinho nisso daí. Então, nós vamos ter aqui, nesse verso, falando nas conotações de espírito, nem sopro, que é a primeira citação, em soprou em suas narinas. O segundo sopro, que é o sopro da vida, vai falar da Neshama, que é a alma do homem. E o terceiro aspecto aí, espiritual, vai ser a criatura viva, nessa parte de vida, que vai ser o Nefesh, essa vida ligada a Deus. Essa que o homem tinha enquanto estava ali em comunhão com Deus no Éden, porém, quando ele é retirado, quando ele come do fruto e peca, ele perde, então, essa ligação Nefesh, esse tipo de contato espiritual, que é a ligação aí com o Espírito de Deus. Então, a partir de então, nós vemos que, em algumas ocasiões, depois do Éden aí, o Espírito Santo, ele vem sobre algumas pessoas, sobre alguns líderes aí em Israel, com algumas finalidades de conduzir, de guerrear, de instruir, alguma coisa nesse sentido. Então, acaba sendo algo esporádico, né? Tem até a referência que nós vemos muito sobre Shekinah,
que é o sentido de moradia ou presença de Deus, que é como o Espírito Santo, ele, no caso, nós vemos mais no Antigo Testamento, ele manifesta a presença em alguns momentos e, entre aspas, se retira, digamos assim. Então, são momentos esporádicos que tem essa ligação aí com Deus. É como se fosse ali um momento que a luz acende, que é essa ligação, e depois ela volta a apagar. Vamos colocar dessa forma. Então, aqui temos algumas considerações a fazer sobre os títulos, né, de Ruá, de espírito, que nós temos, primeiramente, por respiração. Nós vemos que, ao ser soprado no homem, este passou a respirar. Então, nós temos aqui o texto de Gênesis 2:7 falando: Deus soprou no homem e ele passou a ter uma alma ali dentro, ele passou a ter vida. Então, a ação do Espírito, como respiração, né, no sentido da palavra aí, ele faz com que aquele em quem é soprado, ele comece a respirar, num sentido natural. Foi o que aconteceu ali no Éden, foi soprado um espírito no homem, e como consequência disso, ele se tornou vivo, ou seja, ele começou a respirar em sinal de que ele estava vivo. Da mesma forma, ocorre hoje num sentido mais espiritual, que é o contexto aqui da nossa lição, em que, uma vez estando desligados de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, então, o Espírito Santo, ele vem ser Shekinah no sentido de, não de presença, mas de moradia constante dentro de nós. Então, aquele corpo, digamos, espiritual que estava morto, que estava sem vida, é soprado, então, nele esse espírito de vida. E aí nós passamos a respirar, passamos a ter, então, uma vida espiritual ali diante de Deus, em paralelo com o que aconteceu ali no Éden. Vejamos aqui. Nós temos ainda sobre essa parte aí começa a ter novamente o sentido de Neshama, ou melhor, o sentido de Nefesh, que é aquela ligação constante com Deus. Não é perfeita como era a proposta inicial, mas a ideia é que ela vá se aperfeiçoando até chegarmos à eternidade, até chegarmos no mundo vindouro, como conversamos na aula passada. Temos aqui mais um aspecto, que vai ser o aspecto do vento, né? Nesse sentido da palavra Ruá. O vento, nós vemos bastante essa citação ali em Atos 2, que fala que veio do céu, na verdade, um som de vento, né? Não fala que foi um vento, foi mais um som. Mas nós temos aqui que, de uma forma, não tem como olhar todos os aspectos da função do vento, mas de uma forma grande, vamos assim, um macrocosmo, digamos assim, no mundo, os ventos têm a função de, nos lugares que estão, como mais fortemente na linha do Equador ali, uma região mais quente, garantir que aquela região não venha extrapolar a temperatura que deveria. Então, ele traz um frescor para essa região. E para as regiões que são mais frias, que estão mais para os polos, ele retira o ar desses lugares mais quentes e leva ali para as partes mais frias, para que tenha certa harmonia, para que haja certo equilíbrio aí no mundo. Então, nós vemos essa função aí dele trazer tanto o frescor onde precisa, quanto aquecer onde também está precisando ser aquecido. Ele vai harmonizar e equilibrar de acordo com o que for necessário ali no ecossistema espiritual ou no mundo físico aí, como nós temos. Temos também ali, podemos destacar o aspecto de conduzir umidade para os locais secos, né? Então, tudo isso que nós vamos destacando aí de modo natural, nós vamos trazer uma conotação no sentido espiritual da coisa. Então, onde há necessidade do calor, do frio ou da umidade, nesse sentido assim, o Espírito Santo, ele vai ser, o Ruá, o Espírito, ele vai ser o responsável por fazer aí essa gestão, né? Os demais sentidos, cada um vai aplicando aí, conforme for na sua vida pessoal. Nós temos o sentido de sopro, vai ser um pouco mais sucinto. Nós temos que Ruá como o sopro divino que nós lemos aqui, talvez aquela inspiração, talvez aquele pensamento que passa de forma sutil. Então, nós vamos trazer esse sentido aí para a função do sopro. Também temos aqui um sopro como uma função de mover ou agitar também algo.
Então, nós vemos que o vento soprou e varreu as folhas, por exemplo, uma frase simples. É o sentido de mover alguma coisa, de agitar, de colocar em movimento aquilo que está ali. Temos o sentido de colocar para fora aquilo que está dentro, ou pela boca ou pelas narinas. Então, vem do interior e sai para o mundo. Esse vai ser o nosso sentido para sopro. E o nosso último sentido destacado aqui, que vai ser o espírito em si, que é uma fonte de vida, que é a parte imaterial dos seres, né? Então, nós vamos ter aí como fonte de vida, até porque em todo o processo da criação, quando nós vemos que foi no princípio criou Deus, e o Espírito Santo está envolvido aí, como Deus, ele foi a pessoa que no princípio desejou e pensou criar o mundo, foi ele que executou na criação do mundo, do homem, de todas as coisas. Então, o Espírito Santo é o que idealizou e também veio a cumprir, colocar em prática a criação de todas as coisas aí, de todas as propostas que há no mundo, né? Uma vez que também é Deus. Também não, né? É Deus, porque não são vários, mas é um. Então, é um contexto aí, é um sentido meio, de certa forma, confuso às vezes, mas vamos fazendo aí essas adaptações para a gente. Tá? Um outro ponto aqui de Gênesis 1, que nós vamos ver mais para frente, que o Espírito ele vai ter uma função de ensinar, de educar, é que nós vemos que em Gênesis 1, verso 1 também, aqui está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa citação Deus aqui, que é Elohim, traz o aspecto, Elohim é tanto Deus quanto juiz. Então, vai trazer aí um aspecto de justiça, trazendo o sentido de que foi com justiça, com justiça, vamos colocar dessa forma, que Deus criou os céus e a terra, ou seja, como ele é o juiz, e foi o juiz que criou os céus e a terra, há leis nos céus e há leis na terra. Então, quando nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, nós o destacamos aqui novamente como Deus de forma plena, porque ele vai nos ensinar todas as coisas, uma vez que ele criou as leis no céu e as leis na terra também. Então, ninguém melhor do que ele para nos ensinar tudo o que precisamos aprender. Até aqui, tranquilo? Podemos prosseguir? Os irmãos querem comentar algo? Sim. Sim. Sim, bem lembrado.
Exatamente. Bem lembrado aí que o irmão colocou, que há um conflito clássico, né, de quem já cresceu nessa veia, né? Até como está aqui, na parte, vamos colocar a parte B, do versículo 13 de Efésios 1, vou ler o versículo inteiro. Além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade, das boas novas que lhes oferecem libertação, e depositaram sua confiança no Messias, foram selados por ele com o Espírito Santo prometido. Então, muito bem lembrado aí que o irmão Jardel colocou, porque não é só, esse selo não é em si aquela pessoa que está batizada, é sim aquela pessoa que creu e aí recebeu, então, a partir dali o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo já vem a ser aí esse selo, já vem a ser esse penhor aí que o Senhor nos propõe. Foi muito bem colocado, até porque nós vemos, às vezes, até talvez nos púlpitos, que é confundido essa colocação do selo como só o que é o batizado, e não como aquele que tem o Espírito porque aceitou a Cristo como Salvador. Então, todos aqueles que têm a Cristo, que o aceitaram, já são selados mesmo antes de terem o batismo, né? O batismo vem a ser aquele transbordar, aquele revestimento de poder. Então, muito bem lembrado aí. Obrigado, irmão Jardel. E vamos lá. Eu tinha até pensado nisso antes, esqueci completamente essa parte. Mas aqui nós temos que algumas citações que nós podemos colocar. Temos aqui em Isaías, que nós vamos ver algumas nomenclaturas e funções do Espírito. Isaías 11, a partir do verso 2, se os irmãos encontrarem antes, fiquem à vontade também para ler. Nessa colocação que nós temos: o Espírito de Adonai repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito do conhecimento e temor de Adonai. Ele será inspirado pelo temor de Adonai. Ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvem. E aqui ele vai continuando na colocação. Mas nós temos aqui destacadas, entre várias outras ao longo da Bíblia, várias colocações como sabedoria, entendimento, conselho, poder, Espírito de Deus e de temor, o temor que é o amor reverente. Então, é um Espírito que, uma vez que está ligado ao homem, ele vai comunicar todas essas coisas para a pessoa, todas essas características e atributos. Claro que nem sempre tudo de uma vez, é um processo, né, de crescimento. Então, tudo isso a pessoa passa a ter, porque, novamente, voltamos naquela ideia. Poxa, é o Espírito de Deus que está em fulano e em ciclano. Então, ele vai ter ali uma função sem medidas. Tudo vai depender ali, então, dessa relação de como ela é feita. Então, uma vez que o Espírito de Deus, nós temos Deus como modelo de santidade, modelo de comportamento moral, modelo de tudo que é bom, então nós estamos aí ligados à fonte de tudo aquilo que é bom. Nós vamos manifestar, então, com o passar do tempo e conforme vamos buscando mais aí, esses mesmos aspectos, esses mesmos atributos que tem em Deus na forma no contexto aqui do Espírito Santo, né? Uma outra parte que nós vamos ter em João 6, tem um texto que é importante nós vermos aqui. João 6, o verso de número 63. Vai estar colocado aqui da seguinte forma: é o Espírito que dá a vida. A carne em nada ajuda. As palavras que lhes disse são espírito e vida. Amém. Então nós temos o Espírito que dá vida. Então nós temos aquela colocação do Espírito de Deus como o gerador de vida. E ele coloca: a carne em nada ajuda. Essa carne em nada ajuda aqui é uma referência àquilo que é natural. Sem o Espírito de Deus,
não tem propósito, não tem função. É nesse sentido que está aqui. As palavras que lhes disse são espírito e vida. Novamente, esse espírito é ligado ao Espírito de Deus, e essa vida é a vida zoe, que é uma palavra grega. Então, zoe vai ter o sentido de vida eterna. A vida que começa aqui e que ela vai ultrapassar o limite da vida. E mesmo depois que o corpo estiver padecido, ela vai continuar. Então, temos alguns nomes para a vida aí no Novo Testamento, porém, esse aqui, que é zoe, é a vida no sentido eterno, ligado aí a Deus. Então, as palavras que Deus nos diz, que Jesus nos disse aqui, são Espírito, ou seja, elas nos ligam ao Espírito Santo, que é, novamente, voltando à ideia de Nefesh, e elas são vida eterna para a gente. Então, nós temos aqui, novamente, a proposta de ter uma religação, tanto com Deus, quanto, sim, com Deus e para a eternidade, dessa forma aí, certo? E mais um ponto aqui em João, para falarmos mais algo aqui, João capítulo 20, vamos ler dos versos 21 até os versos de número 23. Eu vou lendo assim. Shalom a todos. Jesus repetiu: ou paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também os envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se os retiverem, permanecerão retidos. Então, aqui nós temos que, após Jesus ter passado pela cruz, voltando aí ao nosso dia aqui da Páscoa, né? Depois de Jesus ter ressuscitado, ele, alguns dias depois, se apresenta aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eles não tinham o batismo, mas eles já tinham ali o Espírito Santo habitando neles, como o processo aí que nós vemos de conversão, em que conhecemos, recebemos o Espírito Santo, temos ali um sentido de Nefesh restaurado, e isso vai progredindo até que nós vamos chegar aí no batismo, né? Que vai ser mais umas 2 aulas aí para frente. Então, aqui nós temos que o Espírito, ele já nos foi dado previamente por Jesus para nos religar a Deus, para que nós pudéssemos ter a instrução, vamos ler aqui os versos ainda, a instrução que nós precisamos ter, saber o que fazer em determinados momentos, uma vez que não conseguimos reter tudo aquilo que lemos, ele vai nos trazer à memória as coisas que nós aprendemos, observamos, mas que no momento nos fugiu a mente. Então ele vai ser realmente o nosso auxiliador, o nosso paracleto, como está proposto ali em alguns textos. Então, vejamos aqui algo, só se eu não pulei. Sim, ainda sobre isso, 1 Coríntios 2, uma leitura talvez um pouco extensa, mas vamos lá. Vai ser dos versos 6 ao 16. Temos aqui 1 Coríntios 2, versos 6 a 16. Vou lendo assim. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes deste mundo, que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria a glória. Nenhum dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Todavia, como diz o Taná, o Antigo Testamento, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos revelou essas coisas como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus.
pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas de Deus, as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos, e ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana, e em seu lugar, usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele, é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito, e no caso, o Espírito de Deus. Entretanto, a pessoa que tem um Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. Amém. Então, temos esse texto aqui, que nós trazemos a tônica dele como quem sondou o coração, quem sondou o interior de Deus, para que possa entender os seus pensamentos, para que possa saber qual é a forma dele agir. Ninguém, a não ser o próprio Espírito, o próprio Deus nesse caso. Então, em ligados a ele, ele vai ser aquele que vai nos comunicar e nos fazer entender tudo aquilo que compete a Deus. Então, nós vemos que, no modo geral, no mundo, as pessoas não vão compreender muitas das vezes o que oferecemos, o que propomos, né? Porque é discernido espiritualmente pelo Espírito, como está escrito aqui. Vai parecer loucura, muitas das vezes, àqueles que estão perecendo, porém, para nós, é vida e é poder também. Então, nós vamos ter aí que nós temos Deus no sentido em que ele está pleno em todas as coisas. Vou tentar ter um pouco mais claro aqui. Nós temos Deus, temos a figura que colocamos como figura paterna nos céus, governando sobre todas as coisas. Temos a figura de Espírito de Deus aqui dentro de nós, ligada a nós, né, nos instruindo, nos movendo para um sentido moral mais correto, porque é aprovável em relação a Deus. E no meio desse caminho aí, nós temos o Messias, nós temos Jesus, que faz essa intermediação também entre a figura paterna, digamos assim, de Deus e a humanidade como um todo. Então nós temos, por exemplo, aqui Deus no céu, no meio do caminho, digamos assim, e na terra, habitando junto com os homens e habitando dentro deles. Nós vemos Deus em todas as partes aí do jogo. Ele está na zaga, no meio de campo e no ataque, digamos assim, né? Ele está fazendo aí, exercendo todas as funções que nenhum de nós daríamos conta de fazer para estar ligados a ele. Então, ele é o que está governando de forma plena nos céus, ao mesmo tempo que está aqui de uma forma nos trazendo consolo, nos trazendo ânimo, uma figura, vamos dizer assim, um pouco mais maternal, que está mais ligada a esse sentido de ensino, de doçura, de acolhimento. E nós temos aí Jesus fazendo essa ponte, essa ligação fazendo essa engrenagem funcionar, vamos colocar dessa forma. Então está aí uma colocação de Deus Elohim, Deus num sentido pleno, atuando na vida humana, e essa aqui é um pouco da função dele na manifestação espiritual, no sentido de espírito aqui. Os nossos minutos estão indo. Até aqui, os irmãos querem fazer alguma colocação, alguma pergunta, expor algum pensamento aí? Então, vamos lá. Qualquer coisa... O irmão... Pois não. O irmão Ítalo. Então, eu vejo aí as aulas que vão, né, suceder aí, que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Sim. A gente vai... Porque nós sabemos que esse trimestre aqui, essa revista, ela é simplesmente uma repetição de um trimestre que nós tivemos atrás, né? Ela está sendo um outro
Recapitulação. Eles acabaram fazendo de muito pouco tempo, né? E a gente vê, né, irmão, que eu não consigo entender. Aqui, agora a gente lendo aqui esse 1 Coríntios 2, no capítulo 14, o verso 13 e o 14, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Infelizmente, né, irmão? A gente bate na tecla, né, de que as pessoas precisam examinar as Escrituras, precisa ler a Bíblia, precisa se achegar, né? Aí as pessoas não vão nos cultos, apesar de que nós estamos com essa pandemia, mas nós temos as nossas lives, né? Os cultos, eles não estão parados, né? Porque, por exemplo, na nossa igreja mesmo, as lives estão funcionando. Toda terça tem um culto de ensino, toda quinta tem um culto público, na sexta-feira tem oração, domingo tem escola dominical, tem culto, então está normal. Só que nós não estamos lá na igreja, né? Mas a gente vê aqui, né, que nesse versículo 13, aqui, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E esse está sendo o problemaço que está acontecendo hoje nas igrejas, é isso. A fé, ela tá, o conhecimento, esse discernimento, tá entrando muito o homem natural. Ele não está conseguindo, as pessoas não estão conseguindo colocar as coisas como espirituais, né? Aí alguém pode falar assim, mas esse irmão espiritualiza tudo, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo, né? O homem natural, ele não entende, então nós temos que ter essa espiritualidade, para nós podermos entender tudo que você explicou desde o início, né? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. A gente tentar entender, né? Como o nosso irmão tinha dito aí, sobre a questão de ter o Espírito e não ter, quando né? Aí a gente, né, já chega na passagem que você falou, por último, Jesus chegando ali, ele pegou e soprou sobre os discípulos e falou, recebei o Espírito Santo, né? Então, até aquele momento, eles estavam ali com Jesus, mas ele entregou o Espírito, e lá, depois no Pentecostes, eles receberam o batismo no Espírito Santo, né? Receberam poder, né? Que é uma coisa diferente uma da outra. E hoje, né, o que nós vamos aprender nas aulas próximas, né, fica difícil se a pessoa não for espiritual. A pessoa não for uma pessoa espiritual, não conseguir entender que nós não somos dessa terra, que nós servimos um Deus que é Espírito. Jesus é um Espírito, o Espírito Santo é um Espírito. E eles estão numa esfera espiritual, e nós também temos que aprender a discernir essas coisas, aprender a entender os dons espirituais, entender os dons ministeriais, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala, né? Infelizmente, hoje, a gente está mais para muitos cristãos, né, como homens naturais. Natural. Você fala de uma coisa, a pessoa não acredita. Hoje, quem que aceitaria eu chegar com um dom de maravilhas, né, e eu cuspir no chão, né, fazer um lodinho para passar na sua cara, na sua enfermidade, no seu problema, né? A pessoa teria nojo, falaria que isso é anti-higiênico, que isso e aquilo, mas você vê que Jesus, ele falou assim, olha,
vós fareis os sinais que eu faço e fareis maiores do que estes, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedirdes ao Pai, crendo no meu nome, Ele fará, para que o nome dele seja glorificado no Filho, né? Então, hoje está muito complicado. Não vou dizer que tem coisas que as pessoas, às vezes, até passam dos limites, né? Usam de uma forma e passam dos limites, né? Mas o acreditar, o crer, né? Hoje nós não vemos mais milagres, nós estamos como Jesus lá na Galileia, lá em Nazaré. Jesus, ele fala que ele saiu dali daquela região, por quê? Ele saiu e não pôde fazer mais milagres, operar mais, por causa da incredulidade, né? E é esse homem natural, irmão Ítalo. Esse homem natural, ele está dentro das igrejas, na maioria, né, das igrejas, e não estão discernindo as coisas espirituais, discernindo a palavra de Deus, né, discernindo o que Deus está operando. As pessoas, o coral, antigamente, há uns 20 anos atrás, né, não sei, você não tem nem 20, né? Um pouquinho mais. Acho que você tem 20, né? Você era uma criança. Mas a gente, coral cantava, era aquela emoção na igreja, aquela coisa alegre. Mas passava a semana e a gente comentando do que aconteceu com o coral cantando. As senhoras, os jovens, os adolescentes, a orquestra. Sabe? Hoje não, hoje tem aquela coisa assim e pronto, acabou. Né? Então, a necessidade de se envolver, né? Interrompendo só um pouquinho, desculpa, aquela necessidade de se envolver mais nesse sentido, né? Porque hoje nós temos o contexto carnal que está se desenvolvendo mais aí, né, em todas as igrejas no mundo, digamos assim, e parte é necessidade de ensino e incentivo, né? Mas parte também é um pouco de falta de se envolver mais nessas questões espirituais mesmo, né? Exatamente, então, de cada um se envolver, né? Eu me lembro, irmão Ítalo, eu jovem, eu tomei uma decisão na igreja, eu me converti, eu me impactei porque eu fui batizado com o Espírito Santo no segundo dia. Eu aceitei Jesus no domingo, na segunda-feira eu recebi o batismo no Espírito Santo e eu coloquei como meta na minha mente que eu tinha que ganhar almas, que Jesus estava voltando e eu precisava ganhar almas. E você, toda essa sua adolescência, e que você já deve ter ouvido falar sobre a minha vida dentro da igreja, é sempre trabalhando, querendo ganhar almas e sair pelo mundo, e fui ganhar almas para Jesus, voltei e continuo trabalhando, e aquela alegria e aquele envolvimento, eu gosto de me envolver com as coisas do Senhor, e infelizmente não está acontecendo isso. Isso irmão, não está acontecendo no geral, né? Desse aspecto, a gente vai até tratar sobre isso. Vai pegar bastante, se eu só achar a lição 9. Ainda vai faltar uns domingos aí. Então, mas vai pegar um pouco sobre o fervor, né? Tem uns aspectos aí sobre o fervor que nós vamos ver que tem a ver com isso daí. É exatamente isso aí que o irmão está falando. Nesse nosso contexto agora de pandemia e tudo, fica um pouco complicado porque agora o uso do digital não era algo tão habitual, as pessoas não estão tão familiarizadas, não usam tanto, é até compreensível nessa parte, né? Mas tem também essa questão aí de aumentar esse fervor, com certeza. Mas então, mas os irmãos concordam comigo também que hoje nós temos, eu sempre falo na igreja, por causa do trabalho da família, eu sempre falo que a família, a igreja é uma continuação do que é a família na casa. Só que o que a gente está vendo muito, irmão Ítalo, os irmãos que vão estar assistindo, que estão assistindo, é que nós estamos querendo pegar exemplos da igreja para levar para casa, e não é assim, é ao contrário. Parece que Deus também, ele deixou isso acontecer para que houvesse esse processo. Você estivesse mais próximo do seu pai,
você estivesse mais próximo do Lucas, você estivesse mais próximo da sua mãe, a sua mãe de vocês, o seu pai de vocês, vocês do seu pai, entendeu? Como é aqui na minha casa. E a gente pudesse se aproximar mais de Deus, mais dessa parte espiritual, se achegar, glorificar, nós termos a oportunidade de orarmos juntos, de almoçarmos juntos, de jantarmos juntos. Nós não podemos sair para a rua, 10 feriados, nós não podemos passear, nós temos que ficar em casa. Então, parece que foi uma oportunidade que Deus deu para ver, né, para a gente ver isso. Está se abrindo novamente as igrejas, mas foi uma oportunidade para que essa espiritualidade entrasse nas famílias, né? E as pessoas, eles não conseguem ver isso. As pessoas não conseguem ver isso daí. Eu já consegui ver isso, mas se nós formos meditar, foi uma aproximação melhor, né? Nesse contexto do que nós estamos falando aqui, né? De se achegar mais a Deus em família, né? E aí nós levarmos isso para lá para Deus, lá para a igreja, apesar de que tem muitas famílias que não estavam acostumadas, né? O marido trabalhando, a mulher trabalhando, né? Filhos trabalhando. Aí o que aconteceu? Agora está todo mundo junto, aí já tem casais que ficam quase que se estapeando, né? Pais e mães que não têm paciência com os filhos, são os filhos que estão se aborrecendo com os pais dentro de casa. Por quê? Porque não tinha esse costume, Ítalo, né? Não tinha esse costume, principalmente nós cristãos, né? Não tínhamos. Acaba sendo útil, né? Apesar de ter um contexto ruim aí por fora, acaba também nisso tendo uma utilidade aí, né? Amém, era isso daí. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, então vamos fazer aqui as nossas considerações finais, o nosso tempo já acabou praticamente. Então eu vou ler aqui com os irmãos parte da nossa introdução proposta, uns trechos rapidinhos aqui do comentário do escritor. A nossa introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações como a glossolalia, que é o falar em línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Essa foi a introdução. Tem um trecho aqui no meio que a gente pode ressaltar, está ali no tópico 3 e o subtópico 1, que é no mundo. Vou ler assim, o Espírito Santo agindo no mundo, né? Sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra, e tem uma citação de que e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1:2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Tem aqui a referência, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra, Salmo 104:30. Essa colocação aqui que fala que ele é mantenedor e preservador é até interessante, porque nós tínhamos ali nós vamos ver mais isso em Êxodo, no finalzinho de Êxodo ali, onde está sendo montado o tabernáculo, né? E nós vamos ver até que em Êxodo 25:8, isso, Êxodo 25:8, 8 ou 2, mas tenho 99% de certeza que é 25:8, Deus fala ali para o povo, construam um Mishkan, né, o tabernáculo, o lugar de habitação, para que eu possa habitar dentro deles. Então, ali em Êxodo 25:8, os irmãos podem abrir aí quando estiverem vendo, tem a colocação de que Deus pede para que monte um tabernáculo, mas não para que ele more no tabernáculo, sim, para que ele more nas pessoas que estavam construindo o tabernáculo, como é citado ali. Então, esse habitar dentro traz novamente essa questão do Espírito de Deus estar tendo livre acesso ao coração dos homens ali naquele contexto. E uma vez que o tabernáculo montado, aquele tabernáculo externo, estava ali, tinha também a proposta de que o principal não fosse o tabernáculo visível externo, mas o tabernáculo interior, o tabernáculo que cada um tem por dentro.
E dentro desse aspecto do Espírito ser o mantenedor e preservador, os irmãos podem lembrar ali quando foi construída a Arca da Aliança, que estava no lugar santíssimo. Ela foi feita com suas medidas e foi feita de madeira, porém ela foi revestida, né, por dentro com ouro. Então, por dentro e por fora, mas essa parte por dentro tem a função aí de conservar, de manter a madeira sem que ela venha a apodrecer. Então, tem o ouro por dentro que nós vamos trazer, uma vez que nós somos a arca, que nós carregamos aí as alianças e a presença de Deus. O ouro por dentro vem trazer um sentido de o Espírito Santo já depositado, conservando e nos mantendo sadios em relação a Deus. E a parte de revestida por fora aí, nós temos também o sentido do transbordar do batismo no Espírito Santo, que é o ouro por fora também, né? Ainda quando... Bom, deixa o resto para outra aula, mas ressaltar aí esse aspecto de que desde o Antigo Testamento tem essa referência de que o Espírito Santo seria aquele que nos conservaria e preservaria íntegros diante de Deus. Então tem esse aspecto aí que queríamos ressaltar para os irmãos antes de finalizar a aula. Um verso que os irmãos podem ler depois está em João 16, do 7 ao 12, em que Jesus vai ali reforçar que o Espírito Santo, quando viesse habitar no coração dos homens e fosse interagir, digamos assim, com o mundo, convenceria os homens a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos aí a função de ensino e de convencimento do coração do homem sobre as verdades celestiais, sobre a verdade acerca de Deus. E, por fim, nós vamos ler aqui a nossa conclusão proposta, e ela vai dizer assim: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo preciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito... estudar que o Espírito estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Amém? Então, irmãos, eu já agradeço aí a paciência, o tempo dos senhores. O Jardel, Deus abençoe aí pela preciosa colaboração do senhor. O irmão José Antônio, da mesma forma, que Deus continue abençoando. E qualquer coisa nós vamos conversando ali no nosso grupo da EBD. Amém? Estamos aí à disposição, Deus abençoe. Os irmãos querem falar alguma coisa? Comentar algo? Tranquilo? Amém, então. Obrigado, meus irmãos. Tenham um bom domingo, uma ótima Páscoa aí. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muito chocolate para vocês aí. Deus abençoe. Aí eu tenho diabetes aqui em casa. Ih, rapaz, vai ter que usar ovo normal, então. Vai ser o pãozinho, o vinho e o cordeiro, então. Com modo raiz. Amém. Tamo junto. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém.